E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de circuitos lógicos e portas lógicas. E nessa série de vídeos nós vamos mostrar para vocês os circuitos combinacionais. Como a gente parou na última aula, a gente tinha visto que existiam dois tipos de circuitos lógicos, os circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais. A diferença entre eles é que os circuitos combinacionais eles sempre geram uma saída dado a entrada. Então, se você apresentar essa entrada novamente, ele vai produzir a mesma saída. Então, uma soma, por exemplo, 2 mais 2 sempre vai ser 4. Tá? Um inversor, se você coloca os bits 1, 0, 1, 0, vai produzir 0, 1, 0, 1. Tá? Não importa quantas vezes você apresenta essa entrada, ele sempre vai produzir a mesma saída. Então, a saída é o resultado da combinação das operações tendo como ponto de partida as entradas, por isso que são chamados circuitos combinacionais. Tá? A saída depende apenas dos elementos de entrada. Já os circuitos sequenciais, não, você pode apresentar uma entrada para ele e ele produzir uma saída, e mais tarde você apresentar essa mesma entrada e ele produzir outra saída. Então, o que foi que mudou nesses dois momentos? Foi o tempo. A sequência em que você apresenta as entradas para ele vão fazer com que ele produza um valor ou outro. Tá? Então, eles são chamados, portanto, de circuitos sequenciais. Nesse caso, as saídas elas não dependem apenas das entradas, mas também da retroalimentação da saída na entrada do circuito. Ou seja, a saída ela volta e entra novamente no circuito, e isso faz com que esses circuitos apresentem uma característica interessante, que é a característica de memória. Eles conseguem memorizar uma informação. A informação fica presa dentro das portas lógicas dos circuitos e você pode dizer para ele: ó circuito, lembre de guardar um 0, lembre de guardar um 1. E aí surge finalmente o conceito de bit eletrônico. O conceito que era até agora teórico, zeros e uns binários. A gente trabalhou de forma matemática até agora com zeros e uns. A gente vai ver como é que o computador guarda um 0, ou como é que ele guarda um 1, como é que ele doma uma coisa indomável como é a eletricidade, né? Afinal de contas, um circuito eletrônico é, antes de mais nada, um circuito elétrico, só que trabalhando de forma dentro de uma voltagem predefinida e interpretando essa voltagem como dígitos binários, zeros e uns. Então vamos nessa semana trabalhar com os circuitos combinacionais e na próxima nós veremos os circuitos sequenciais, tá bom? Então, os circuitos combinacionais eles resolvem a maioria dos problemas que você precisa, que você enfrenta, né, quando você está construindo qualquer tipo de chip. O mais complexo deles é o microprocessador, certo? Então, uma das coisas que a gente aprende quando está trabalhando nessa área de eletrônica é que nem sempre você tem uma expressão lógica para construir o seu circuito. Se a gente soubesse, por exemplo, que o nosso problema resolveria com essa expressão lógica, a expressão lógica da expressão lógica para o circuito é muito fácil. Né? Você tem uma relação direta, 1 para 1, entre o circuito lógico e a expressão lógica e vice-versa. Você do circuito lógico, você consegue extrair a expressão lógica dele, e o contrário também é verdade, certo? Mas na prática nem sempre é isso que você tem. Na prática você conhece as entradas. Você conhece as entradas do seu problema e que saídas essas entradas vão produzir. E aí com isso você pode formar uma tabela verdade, parcial ou total, que responde a todas as possibilidades de entrada para aquele seu problema. Então na prática o que a gente tem é isso, não a expressão lógica. E como é que a gente deriva a expressão lógica a partir da tabela verdade? Se eu tenho as entradas e a saída que eu quero que essas entradas produzam no circuito, através de um circuito, então eu tenho a tabela verdade. Então, como é que eu extraio a expressão a partir da tabela verdade? Se na prática, no mundo real, é assim que as coisas funcionam. Eu tenho um problema, tá? Eu defino esse problema em termos de expressões booleanas, ou seja, eu defino quais são as minhas expressões, em outras palavras, as minhas variáveis, e essas variáveis só podem assumir dois valores, 0 e 1. Tá? Cada variável representa uma afirmação. Então, quando o sensor do freio ABS sinalizar
travamento. Então isso aí é uma variável. E essa variável pode ter dois estados apenas na lógica booleana. Quando o sensor do freio ABS sinalizar travamento. Então, ele sinalizou travamento. Se ele produzir zero, se essa variável, se essa expressão for zero, significa dizer que o sensor não detectou travamento no carro. Então, a gente pega uma expressão e ela vira uma variável na tabela verdade. E essa variável, pela lógica booleana, só pode assumir dois valores. Sim, o sensor detectou travamento. Não, zero. O sensor não detectou travamento. E, ou, not, outra expressão e outra expressão e outra expressão, tantas quantas forem as variáveis do seu problema, vão formar ali as colunas iniciais da tabela verdade, tá? Cada variável com a sua coluna. E aí você vai dispor agora os valores. Então, quando o freio ABS detectar travamento, zero. Depois, lá na frente, ele trava. Mas aí tem um outro sensor que complementa o freio ABS. E não, tá chovendo? Sim, não tá chovendo. Os pneus do carro estão calibrados. De repente, hoje em dia, os pneus de carro têm sensores dentro do pneu, né, que identificam se os pneus estão calibrados. Eu fui trocar os pneus do meu carro outro dia e o rapaz perguntou se o meu carro tinha sensores, porque 90% das vezes as pessoas que trocam pneu ainda não estão acostumadas com essa nova realidade de um carro cheio de sensores, e eles danificavam o sensor dos pneus e custam uma fortuna. Um sensor de pneu de roda, um sensor de pneu desses aí. Você colocar a chave para desembeiçar, né, como eles chamam, o pneu da jante, você danifica o sensor facilmente. Então tem uma técnica lá, um jeito correto para você trocar o pneu de um carro que tenha sensor. Certo? Até isso, os mecânicos vão ter que se especializar. A eletrônica afeta a vida de um mecânico, né? Uma pessoa que trabalha com coisas mais manuais e tal. Até a parte de alinhamento de carro hoje em dia tudo é eletrônico, né? Antigamente não. Não vou nem contar na minha época como é que se alinhava, vocês não vão acreditar. Então, pessoal, vocês vão dispor as variáveis, disporão as variáveis como colunas da tabela verdade e vão dizer, quando esse conjunto de valores, né, tá chovendo, o sensor de calibragem disse que o pneu estava ok, então o sensor do freio ABS disse que teve travamento, então quando for 10, 10, 0, 0, o que é que eu tenho que fazer, certo? Eu pressiono mais as pinças do freio, eu solto as pinças do freio, por exemplo, né? Eu envio um comando para o atuador. O atuador é o contrário do sensor. O sensor detecta, o atuador age. Então o atuador ele vai fazer com que as pinças do freio pressionem mais o disco do freio ou soltem o disco do freio para que o carro evite a aquaplanagem, né? Então, nesse caso daí, você vai especificar suas saídas. Aí, no final das contas, você vai ter uma tabela verdade. Então, problema, tabela verdade. E agora, como é que eu tiro o circuito lógico que vai resolver esse problema? Que vai automatizar, né, toda essa parte aí do problema. Então, esse é o grande desafio. Um circuito simples, você dá uma olhada lá no circuito simples. Isso aqui é somente um AND, um OR. E aí eu nego tudo e pronto, está resolvido o problema, né? Um NOT A ou B resolve esse circuito lógico. Mas isso aí são circuitos lógicos de toy problems, né? De exemplos didáticos, não circuitos lógicos de verdade. Circuitos lógicos de verdade envolvem muitas variáveis. Às vezes você sabe apenas de alguns valores dessas variáveis, então você vai ter que inferir o valor na tabela verdade, vai fazer experimentos, aí não deu certo, aí muda. Mas o fato é que você precisa construir um circuito. Você tem a tabela verdade, precisa do circuito. Então, como é que você tira o circuito? Certo? Então, você tem aí a metodologia para você construir um circuito combinacional. Você parte do problema, chega na tabela verdade. Na tabela verdade, você tira a expressão lógica. Na expressão lógica, você tira o circuito lógico. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Considere o alarme de um carro. Então há um sensor em cada uma das duas portas. Imagina um carro esportivo, né? Então existe um sensor em cada uma das duas portas que é ligado, ou seja, se ele tiver indica que a porta não foi violada. Isso é o chamado da lógica binária invertida. A gente tem a ideia de que se o sensor diz que a porta não foi violada, é 0. Se foi violada, é 1. Ou seja, o sensor ele gera 1 quando a porta está violada. Mas nesse caso ele usou a lógica binária inversa, certo? Ele está ligado
para dizer que a porta não foi violada. Então, se a porta não está violada, está tudo tranquilo lá no carro, o sensor está emitindo 1 aí, ok? Eu fiz de propósito isso aí para vocês não acharem que o 0 é sempre o não, o not, o estado normal das coisas. Não, às vezes o 1 pode ser o estado normal das coisas. Então, o estado normal nesse caso é as portas não estarem violadas. Então, é 1, certo? Ao invés de 0. Podia ser 0 também, mas eu preferi nesse caso dizer que o sensor emite um 1, fica emitindo continuamente um 1 para dizer que a porta não está violada, certo? Quando ele deixa de emitir 1, passa a emitir 0, então alguma das duas portas foi violada. Ou as duas, né? E há um sensor ligado ao GPS do carro, que se for acionado, ou seja, se for 1, indica que o carro está sendo rebocado. Então aqui eu uso a lógica binária direta, e não a inversa. Tá? 0 significa dizer que o carro não tá, o GPS não está emitindo informação de que o carro está sendo rebocado. 1 indica que o GPS informou que o carro está sendo rebocado. E você pode violar as portas do carro, ou você pode ser um ladrão mais rico, ter um reboque, botar o carro em cima e vai embora, né? Então, nesse caso aí, a pessoa que quer planejar esse circuito que impede o roubo do carro, ele pensou também nessa possibilidade. Então, nesse caso aí, o alarme dispara, ou seja, ele é 1, né? Eu vou emitir 1 para o atuador, nesse caso aí é um alto-falante, né? O alarme. E ele dispara se uma das portas for violada ou se o carro for rebocado. Tá? Então, se o carro for rebocado ou exclusivo, né? Acontece uma coisa ou outra. Ou as portas forem violadas. Ou as duas coisas acontecem simultaneamente, ou não exclusivo, né? Eu violei uma ou ambas as portas e ao mesmo tempo reboquei o carro. Um ladrão vagabundo, né? Que se ele tem um rebocador e já está levando o carro, para que danado ele tá ansioso, né? Ele já está levando o carro e o carro em cima da carroceria lá do rebocador sendo levado e ele já está arrombando as portas para ver o que é que tem de dinheiro e se tem mais alguma coisa que ele possa levar lá dentro. Então, o nosso problema é esse, determina a expressão e o circuito lógico desse sistema. Então, eu tenho um problema e a gente vai ter que, com esse problema, montar uma tabela verdade. E a partir da tabela verdade, precisaremos extrair a expressão lógica e também o circuito lógico. Então, ó, eu tenho essa tabela verdade. A partir da descrição do problema, eu tenho essa tabela verdade. Então, ó, 0 significa dizer que a porta 1 foi violada e 0, a porta 2 foi violada. Lógica binária inversa, tá? Alguém poderia dizer 0 não violada. Não, 0 é violada. E não está sendo rebocado. Alarme toque. Certo? Porque as duas portas estão sendo violadas. As duas portas estão sendo violadas e o sensor do GPS detectou que o carro está sendo rebocado. Aí é que o alarme deve tocar com força, né? Aqui uma das portas foi violada, a outra não. E o carro não está sendo rebocado, toque o alarme, certo? Uma das portas está sendo violada e o carro está sendo rebocado, toque o alarme. Uma das portas está sendo violada, só isso, né? E o carro não está sendo rebocado, né? Aquele ladrão de meio de rua, então toque o alarme. Uma das portas está sendo violada e o carro também está sendo rebocado, tá? Toque o alarme. Nenhuma das portas está sendo rebocada, nem o GPS informou que o carro está... Nenhuma das portas foi violada, nem o GPS informou que o carro está sendo rebocado. Não toque o alarme. E a última situação é, as portas não estão sendo violadas, mas o carro está sendo rebocado. O sensor do GPS está indicando olha, estão levando teu carro. Então, toque o alarme. Então vejam que ele gerou essa tabelinha verdade. Então, com 3 variáveis, né? E essa coluna aqui cheia de 1 e somente 1, 0. Então, qual é a expressão lógica que produz essa tabela verdade? A gente vai ter que ficar testando aqui, talvez dias e semanas. AND or not, SHOR, XNOR, ou not, depois um NAND com P1 e G, depois um SHOR com P2 e P1, depois junta esse SHOR de P2 e P1, faz um OR com G, e aí qual é a expressão lógica, qual é o circuito lógico que vai implementar o meu controle de antifurto de carros, né? Então, tem uma forma que é a forma como que se chama? A forma genial, não é bem essa palavra que eu queria, né? A forma artesã, vamos dizer assim,
que é a pessoa que tem muita prática com circuitos lógicos, com tabela verdade, ele bate o olho assim, né, e vê a matriz e aí extrai a expressão lógica daqueles uns e zeros lá. Não é o meu caso, não é o seu caso, não é o caso da maioria das pessoas, né? Tem pessoas com dons, muitas vezes são pessoas autistas, alguns autistas têm uns dons assim impressionantes, né? Que eles olham uma série de coisas assim e eles conseguem generalizar rapidamente a informação. Isso é surpreendente, é uma coisa assim impressionante. Quem assistiu Rain Man, um filme aí dos anos 80, eu acho, com Tom Cruise ainda bem novinho, e Dustin Hoffman, vai entender do que eu estou falando, né? Tem uma hora lá que cai a caixa de palito, não sei o que, a caixa de fósforo, e ele olha assim para o chão e diz 132, sei lá. Aí, o que você falou aí? 132. É o número de palitos que tem no chão aí. Então, capacidade impressionante de contagem, né? Então pode ser que tenha uma pessoa, não necessariamente autista, mas uma pessoa que tem um dom que faça isso. Mas isso é raro. Você não vai encontrar uma pessoa dessa forma. Então, precisamos da matemática para que nós, meros mortais, não mutantes, possamos extrair a expressão lógica olhando a tabela verdade de uma forma mais objetiva, mais cartesiana, né? Existe isso? Existe, sim. Então existe o que a gente chama de forma canônica de uma expressão lógica. Tá? A forma canônica de uma expressão lógica, ela é formada pelo seguinte. Então toda expressão booleana que você precisa encontrar, ela tem a sua forma canônica. A forma canônica é, se tudo mais falhar, essa expressão aqui dá certo. Ela gera a tabela verdade. Pode não ser a melhor expressão, pode não ser a menor expressão, mas eu garanto que com ela você gera toda a tabela verdade, cada linha dela, certo? E existe um algoritmo para você encontrar a forma canônica dada a tabela verdade. Olha que legal. Então aprenda esse algoritmo e aí você tem a expressão lógica. Não vai ser a melhor expressão lógica, talvez seja a pior em termos de tamanho, de números de portas lógicas que ela utiliza, mas para isso que existem as simplificações de expressões lógicas, a partir dos axiomas da lógica de Boole, que a gente não viu aqui, né? Os axiomas da lógica de Boole são muito parecidos com alguns axiomas da aritmética normal. Por exemplo, A e 0 é 0. Qualquer valor que seja a variável A, 1 ou 0, se você fizer um AND com 0, sempre vai dar 0. Então isso é um axioma da lógica de Boole. É sempre verdade. Um axioma é uma regra que é sempre verdadeira, independente da situação em que ela seja aplicada. Então, A ou 1 vai dar sempre 1. Tá? Então, esse é outro axioma da álgebra de Boole. A e A sempre vai dar A. A e A sempre vai dar A. Ok? Enquanto que A ou A sempre vai dar 1. Certo? A ou A, não. A ou A sempre vai dar A também, né? A ou A, 0 ou 0 vai dar 0. 1 ou 1 vai dar 1. Exatamente. A ou A sempre vai ser A. Então, se você encontrar numa expressão canônica, por exemplo, A e A, você pode substituir por A, reduzir aquilo ali por A. E aí você vai fazendo essas reduções, né, gradativas, até você chegar na expressão lógica mínima. Expressão lógica que é equivalente àquela expressão lógica inicial canônica, tá? E que gera a mesma tabela verdade, ou seja, são expressões lógicas equivalentes. O que é uma expressão lógica equivalente? Expressões lógicas equivalentes são aquelas que produzem o mesmo resultado na coluna final da tabela verdade, certo? A coluna final da tabela verdade as colunas finais são equivalentes. Então a forma canônica de uma expressão booleana, vamos ler aqui. Toda expressão booleana possui uma expressão equivalente, mesmo na tabela verdade, formada ou por uma soma de produtos ou por um produto de soma. Todas as variáveis devem aparecer em cada min termo ou max termo, complementada ou não. Parece uma coisa complicada e difícil de entender o que é uma expressão na sua forma canônica. Mas a forma canônica ela tem algumas regras. Tá? Uma expressão lógica na sua forma canônica ela pode ser expressa de duas formas. Então existem duas maneiras de você representar uma expressão lógica na sua forma canônica. Ou uma soma de produtos, certo? Essa soma de produtos, os produtos são chamados de min termos, ou um produto de somas. Essas somas, ou onde tem produto e somas, pessoal, entendam ANDs para produtos e OUs, operações OU, da lógica booleana, para
para a soma, tá? Quando eu falo em produto aqui em expressão canônica, eu estou me referindo à operação AND, a operação booleana AND, certo? Estou me referindo a... Sempre troco se é conjunção ou disjunção AND. O AND é conjunção, disjunção é o OU. E aí você tem também um produto de somas, ou seja, um produto, ou seja, um AND bem grande, formado por um monte de OUs. Certo? Então imagine um AND bem grande formado, cada entrada desse AND é uma subexpressão formada por vários OUs. Ok? Quantos OUs tem? O número de variáveis da expressão lógica. Que é o que ele diz aí, ó, todas as variáveis devem aparecer em cada min termo ou em cada max termo. Então se a gente pegar ali a soma de produtos, eu vou ter um OU bem grande, onde cada entrada desse OU é uma expressão, uma subexpressão formada por vários ANDs. Certo? E esses ANDs são feitos entre quem? Entre todas as expressões da tabela verdade. Se a tabela verdade tiver 5 expressões, 5 variáveis, você vai ter 4 ANDs entre elas. Se a tabela verdade possui 10 variáveis, você vai ter 9 ANDs para fazer esses ANDs aqui da primeira entrada desse grande OU, dessa grande soma de produtos. Certo? Então esse aqui são os produtos, e aí esse OU aqui faz o OU, ou a soma, entre todos esses produtos, tá? Entre todos esses ANDs. Então aqui eu tenho uma expressão com um AND, esse aqui tem uma expressão com outro AND, esse aqui tem uma expressão com outro AND, esse tem uma expressão com outro AND. Detalhe, todas essas expressões aqui, elas são formadas por todas as variáveis da tabela verdade. Alguém disse, mas vai ser a mesma expressão? Não, Fred. A e B, C e D? Não. Eu posso ter not A e B, C e D, na primeira. Na segunda eu posso ter not A e not B, e C e D. Na terceira eu posso ter not A e not B, e not C e not D. Na quarta eu posso ter A, B, C, D. Certo? Então a expressão, a variável, ela participa dos min termos, como são chamados esses produtos, inteira, sem ser negada, ou negada. Perfeito? Inteira ou negada. É isso que ele está dizendo aqui na forma final, complementada ou não. Então, vou ver um caso bem simples aqui com duas variáveis. Se eu tenho duas variáveis, isso aqui ó, é uma expressão canônica. Isso aqui embaixo também é outra expressão canônica. Só que essa primeira expressão canônica é uma soma, ou seja, um ouzão de endinhos. Ó, um ouzão de endinhos. Esses endes aqui, eles têm mais precedência do que esse ou, tá? Não preciso parentesar a expressão, apenas se eu quiser melhorar a legibilidade dela. Então, cada end, vocês vejam que todas as variáveis participam de cada end. Se eu estou dizendo que só tenho duas variáveis nessa tabela verdade, então A e B participou ó, desse end aqui. Esse end aqui, que eu estou chamando aqui de produto, é chamado de min termo. Então, isso aqui é um min termo da expressão canônica. Isso aqui é outro min termo da expressão canônica. Ó. Esse min termo aqui, a variável A está negada e a B está integral. Nesse daqui o A está integral e a B está negada. Então isso é o que diferencia um min termo de outro. A variável está negada ou não. Integral que eu vou chamar aqui é sem estar negada, tá certo? Em oposição a negada, para não dizer não negada. Não negada, vou negar duas vezes, fica uma coisa meio estranha. Então integral, ela participa integralmente com seu valor correto, integral. E aqui ela participa complementada, tá certo? Integral e complementada. Aqui ela está integral e aqui ela está complementada. E aí eu faço um grande OU desses produtos. Então eu tenho aqui uma soma de produtos, certo? Isso aqui produz uma tabela verdade. Dado que você tem essa tabela verdade, você vai descobrir esses min termos. E como é que a gente acha cada um desses min termos? Tá? A escolha entre ser uma soma de produtos ou um produto de somas é uma escolha sua. Você pode escolher dessa forma, gerar a expressão canônica assim, ou gerar a expressão canônica assim. Observem que o produto de somas exige, vou repetir, hein? Exige que cada max termo seja parentesado. Do contrário, ele vai fazer esse end aqui, ó, ponto aqui significa um end, né? Ele vai fazer esse end de not B e A primeiro, se eu não parentizasse essa expressão. Depois ele faria o OU de not A com o resultado dessa expressão daqui. E por fim ele fazia o OU, o que restou, né? Essa parte daqui com B. Tá claro? Então, os parênteses são essenciais, são obrigatórios quando você tem um produto de somas.
tá? Porque você tem que guardar os ous para que eles sejam feitos antes dos ends. Então você precisa quebrar a precedência e você faz isso usando parênteses. Então cada max termos que você observar aqui, ele está parentesado por conta disso. Então observe que aqui o A está complementado e o B também, e aqui o A e B estão integrais. Tá? Então a diferença de você usar soma de produtos ou produto de somas é uma questão sua. A gente vai ver que não é bem uma questão sua não, tá? Tem um pouco você pode usar um pouco de preguiça na hora de escolher entre soma de produtos e produto de somas. Inclusive é aconselhável que você use a preguiça nessa hora, porque pode ser que uma expressão soma de produtos ela seja muito menor do que uma expressão produto de somas. E o que é que vai determinar isso, Fred? O que vai determinar isso é a última coluna da tabela verdade. É a quantidade de uns e de zeros que essa tabela verdade vai ter. Se a tabela verdade tem poucos uns e muitos zeros, mas assim numa proporção muito maior, tá? Como é o caso da nossa tabela aqui, ó, que só tem um zero, podia ter 2, né? 3, mas diante de 8 linhas, 3 é uma quantidade bem menor, tá? 1 então é uma fração mínima da tabela verdade, quase que ela era uma tautologia, né? Então o que é que acontece? Então, quase que você diz, ó, teu carro vai ser roubado sempre, né? Assuma que se país igual ao Brasil, alarme vai tocar sempre, tá? Encostou no carro, o alarme toca. Então aqui eu tenho... Bom, me perdi. Piada sem graça, acabei travando meu raciocínio. Sim, a questão da preguiça, né? Então vocês veem aqui que eu só tenho um zero e um monte de uns. Então nesse caso daqui, eu vou escolher por um produto de somas. Certo? Por que será que eu vou escolher um produto de somas? Porque eu só tenho um zero. Então é daqui que eu vou tirar o max termo. Certo? O único max termo, aliás, dessa tabela verdade vai ser essa linha daqui, ó. Por outro lado, se para essa tabela eu escolhesse soma de produtos, eu tenho que olhar para a tabela verdade, olhar para a última coluna da tabela verdade, a coluna de resultados, e olhar os valores em que essa coluna produziu 1. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 linhas. Então eu vou ter 7 min termos, eu vou ter 7 expressõezinhas dessas end aqui, ó, somadas por um grande ou de 6 entradas. Então a expressão na soma de produtos vai ficar com 7 termos, enquanto que a expressão no produto de somas vai ficar com um único termo, um único max termo. E a outra vai ter 7 min termos. Perfeito? Então o que é que determina se você vai ter um max termo ou min termo? O valor da coluna de resultados. Se o valor da coluna de resultados for 0, isso aqui é um max termo. Se o resultado for 1, isso aqui é um min termo. Certo? Se for empate, Fred, tiver a mesma quantidade de uns e a mesma quantidade de zeros, aí tanto faz. Você vai ter, por exemplo, aqui, se você tivesse 4 zeros e 4 uns, tanto faz você fazer por soma de produtos como produto de somas. Você vai ter 4 min termos e 4 max termos. Certo? Você vai ter 4 zeros e 4 uns. Então, 0 significa max termo, 1 significa min termo na coluna de resultados. E como é que a gente constrói um max termo e um min termo? Então eu tenho 7 max termos aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse último aqui 7. Min termos, desculpe, eu tenho 7 min termos e eu tenho um max termo apenas. Como é que eu construo cada um desses min termos ou max termos? Antes da gente ver isso, vamos fazer isso com um problema menor, para a gente entender a ideia do max termo e min termo com uma expressão lógica menor, um circuito lógico menor. Vamos pegar uma porta Shor, certo? Para a gente entender o conceito de soma de produtos. Então a porta Shor, ela produz essa tabela verdade. Então quantos max termos a porta Shor tem? Tem 2, ó. Ela tem um 0 aqui, então isso aqui é um max termo, né? Eu vou usar as variáveis A e B aqui para formar um max termo, dependendo dos valores delas. Aqui no caso A é 0 e B é 0. E nesse max termo aqui, A é 1 e B é 1. Tá? Então eu tenho esses dois max termos e tenho esses dois min termos. Como eu vou fazer soma de produtos, como eu estou falando produtos aqui, eu vou ter min termos. Então vamos ver primeiro como é que ficaria a soma de produtos. Então soma é um ou de min termos. Ou de min termos ou soma de produtos. Tá?
Então, quantos min-termos? Produto significa min-termos, que significa 1 na tabela verdade, na coluna final da tabela verdade. Tá? Então, eu tenho um min-termo, que é esse A e B aqui, ó, com esses valores, 0 para A e 1 para B. E eu tenho esse outro min-termo aqui, que aqui é 1, que é 1 para A e 0 para B. Então, observem. Eu verifico na tabela verdade para saber a soma de produtos, então eu tenho que calcular cada min-termo. E depois eu vou fazer um grande OU com esses min-termos, tá? Falou produto, lembrou min-termo. Falou min-termo, lembrou de coluna 1 na coluna de resultados da tabela verdade. De valor 1 na coluna de resultados da tabela verdade, certo? Então eu tenho essas duas linhas aqui, ou seja, eu tenho dois min-termos. Então, o primeiro min-termo é essa linha, tá? E o segundo min-termo é essa linha. Como é que eu vou formar o min-termo? O min-termo eu formo da seguinte maneira, ó. Aqui eu pego o valor da variável A e vejo quanto é que ele vale. Vale 0. Então a variável A vai participar no min-termo complementada, ou seja, negada, com um NOT. Eu vou fazer NOT A. Se a variável aparece integral, ou seja, com valor 1, eu vou fazer, se a variável aparece com valor 1, ela participa integral no min-termo. Então o primeiro min-termo dessa soma de produtos é NOT A e B, que é esse aqui, ó, NOT A and B. Por que eu neguei o A? Porque ele estava com valor 0. Certo? É assim que funciona para o min-termo. Se a variável estiver zerada, ela participa complementada no min-termo. Se a variável tiver 1, ela participa com valor integral no min-termo. Perfeito? Ou seja, não complementada, não negada. Aqui, ó, a variável está 1. Então ela participa integral no segundo min-termo. Já estamos no segundo min-termo. E aqui a gente tem a variável zerada, né, com valor 0. Então ela vai participar de que forma? O B vai participar nesse min-termo aqui. O B vai participar negado. Ó. Então eu tenho A and not B. Ora, calculei o primeiro min-termo, calculei o segundo min-termo. O que é que falta agora? Juntar os dois num OU. Soma significa OU, produto significa N. Então eu gerei os produtos, os min-termos, e agora eu vou fazer um OU entre esse min-termo e esse outro, já que essa tabela só possui dois min-termos. Então o resultado final é que a soma de produtos é igual a esta expressão lógica. Em outras palavras, pessoal, tanto faz eu calcular um SHO, quanto calcular essa expressão lógica daqui. Certo? E aí, a gente aqui mata a cobra e mostra o pau. Esse circuitozinho aqui que vocês estão vendo é o circuito que calcula números maiores que 100, mas isso vai ficar para depois. Aguardem sensacionais revelações na próxima aula. Então vamos primeiro colocar aqui duas variáveis, tá? Que eu vou chamar aqui de A e essa daqui de B. Infelizmente não tem como tirar esses pontinhos daqui, nem tem como aumentar, mas eu vou colocar a nossa velha amiga lupa para trabalhar para a gente, certo? Então eu tenho aqui, ó, duas variáveis e eu vou pegar uma porta SHO. Vamos pegar uma saída logo, né? Vou colocar aqui. Vamos pegar uma porta SHO, que é a porta que a gente estava usando como exemplo para entender o conceito de min-termo e max-termo. Sempre aparece com 5. Eu vou diminuir aqui para 2. Subir aqui, para ficar alinhado aqui, ó, a saída da minha variável, a entrada do SHO. Vou ligar o SHO aqui e pronto. E eu estou dizendo para vocês que tanto faz o SHO quanto essa expressão daqui. Perdi aqui agora. Pronto. Tanto faz eu usar um SHO quanto eu usar essa expressão daqui. Ó. Então vamos escrever um circuito para essa expressão. Essa expressão ela não gera... Algumas pessoas podem dizer, ô Fred, essa expressão está gerando somente as linhas uns da tabela verdade, já que a gente só olhou para os números uns para produzir a expressão na forma canônica. Não. Ela gera toda a tabela verdade, inclusive as linhas zeros. Certo? Essa é a grande sacada do negócio. A expressão ela produz toda a tabela verdade, não apenas as linhas das quais ela foi construída. As linhas uns, no caso aqui, já que a gente está fazendo uma soma de min-termos, certo? Uma soma de ends, um OU de ends. E observem que ela é uma forma canônica porque cada min-termo, todas as variáveis participam de todos os min-termos. Se eu tivesse uma expressão not A and B ou A, sem esse not B aqui, isso não seria uma expressão na forma canônica.
já seria uma expressão, por exemplo, reduzida, né? Simplificada, tá certo? Se não existisse esse not B aqui, ou não existisse esse A aqui, fosse not A e B ou not B, não era mais uma forma canônica, porque o A não está participando desse mintermo, certo? O A ou B. A mesma coisa aqui, tá? Se a expressão fosse B ou A e not B, tá? Então, cadê o A aqui? O A não está participando desse mintermo, só tem o B. Então, a expressão não está na forma canônica. Todas as variáveis têm que participar do mintermo ou do maxtermo, dependendo da qual você esteja usando. Todas, certo? Sem exceção. Então, aqui no caso de uma tabela verdade do SHO, né, que tem duas entradas, só duas variáveis, então a gente tem duas variáveis em cada mintermo. Certo? Se fosse uma expressão maior, com 4 variáveis, a gente teria 4 variáveis em cada mintermo. Certo? Uma tabela verdade com 15 entradas, 15 variáveis, a gente teria 15 variáveis em cada mintermo. E aí a variável ela estaria integral ou complementada. Certo? Então vamos construir esse outro circuito aqui para a gente testar lá no LogSim se ele é equivalente a um SHO. Ok? Podia também usar um gerador de tabela verdades, né? Mas vamos lá, vamos fazer pelo circuito LogSim, que é eu acho mais interessante. Então eu tenho aqui, ó, a variável A, a variável B. Faço questão de colocar o nome delas aqui. E aí o que é que a gente tem? A gente tem isso, ó. Not A e B ou A e not B. Então eu vou negar o A uma vez e vou negar o B uma vez, tá? Para formar cada um dos mintermos. Depois eu vou juntar tudo num OU. Então eu vou precisar de duas portas AND, cada pontinho desse é uma porta AND, e duas portas NOT e uma porta OU. Ok? Então vamos lá. Vamos precisar de duas portas AND. Aí eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou reduzir aqui para 2 e vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou puxar um pouquinho mais para frente, porque eu também vou precisar de dois inversores, né? Já que eu tenho dois NOTs lá. Tem um NOT aqui para o A e tem um NOT aqui para o B, certo? E aí o que é que eu faço? Esse mintermo aqui, esse primeiro, e sim, eu tenho uma porta OU aqui também. E eu vou ter uma porta OU com 2. E eu vou ter também a saída do circuito, né? Para a gente comparar. Vou até botar esse daqui aqui, ficar no mesmo nível. Tá? A gente sabe que os mintermos eles vão ser integrados aqui nessa porta OU. Então eu vou fazer logo essa parte aqui. Os mintermos estão integrados aí nessa porta OU. Vou baixar aqui o AND, o OU para cá, para ficar mais simétrico o circuito, tá? Aí já é... O circuito tá simétrico, tá não, essa barrinha aqui tá menor do que essa, né? Eu posso aproximar mais essa porta AND aqui, posso subir mais essa porta B. Agora ficou bonitinho, ó, ficou simétrico, né? Bom, então eu vou ligar aqui o A no inversor e o B no inversor. O que é que eu tenho aí depois do inversor? Eu tenho um NOT A. Então aqui eu tenho NOT A e aí e B, né? Primeira expressão. Sai daí, lupa. É NOT A e B. NOT A e B. Então vamos lá. NOT A e B. Ó, B, se eu pegar daqui, eu estou pegando NOT B. Então eu vou pegar daqui, ó. Sai daí, danado. NOT A e B. Veja que eu estou pegando o valor de B. E essa da outra daqui quem é? É NOT B. A e NOT B. A e NOT B. Então eu vou pegar o A daqui. E se eu pegar daqui eu vou pegar NOT A. Vou pegar o A daqui. Opa. Passar aqui, cruzar aqui essa linha. E vou ligar aqui. Certo? Então eu tenho um circuito aqui formado, ó. Esse circuito está na forma canônica, né? Eu peguei da expressão da forma canônica. Agora vamos ativar aqui o SHO. Vou ligar só a porta 1, a porta A. E vocês veem que ele produz o mesmo resultado, ó. 1 e 0 produz 1 no SHO. 1 e 1 produz 0. Vejam que as saídas estão
equivalentes, né? Essa daqui está um pouco para a direita. Agora sim. 0 e 0 no show produz o quê? Produz 0, né? 0 e 0 produz 0. O show só produz 1 quando uma das variáveis é 1. É o caso aqui, ó. Certo? Quando as duas variáveis são iguais, ele produz 0. Então, está comprovado, demonstrado, que esse circuito daqui é equivalente a esse. Só que esse é muito menor, muito mais prático de usar. Certo? Mas se você não tiver esse aqui quebra a roda, tá? Quebra a roda não, né? Quebra o galho para você, tá certo? Não sei se vocês são muito novos, não lembro não, mas podem pesquisar na internet aí. Tem uma série chamada MacGyver, Profissão Perigo na Globo, nos anos 90, 80. Eu assistia direto que o cara fazia tudo, né? Pegava um pedaço de clips, um chiclete, um bombril e fazia um asa delta. E aí é mais ou menos isso aqui o que você tem, né? Se você não pode contar com o ótimo, né? Você dá uma de MacGyver aqui e vai juntando as coisas até conseguir obter o equivalente do perfeito. Isso aqui seria uma asa delta pronta, comprada. Aqui é uma asa delta feita pelo MacGyver. Funciona do mesmo jeito, né? Mas ele teve que usar mais materiais diferentes aí. Enfim, saudosismo dos anos 80. Muito bem. Estou perdidaço aqui nas... Acho que a lupa está atrapalhando um pouco. Então a gente viu aqui a soma de produtos. A gente pode fazer também pelo produto de somas. Como eu falei para vocês, é uma questão de gosto. Nesse caso aqui é realmente uma questão de gosto. Porque eu tenho na coluna de resultados, eu tenho 2 resultados zeros e 2 resultados uns. Então eu tenho um max termo aqui e outro max termo aqui. E nós vimos e construímos, inclusive o circuito, esses 2 min termos aqui. Então nós já fizemos a soma de produtos. Agora vamos fazer o produto de somas. No produto de somas, nós observamos as linhas cujo resultado da coluna de resultados é 0. Então aqui eu vou ter um max termo da expressão e aqui o outro max termo da expressão. E aí como é que as variáveis vão participar no max termo? Aqui é o contrário do min termo. Se a variável estiver zerada, ela participa integral. Tá? Então aqui, ó, o primeiro max termo é A ou B. Agora o max termo é com ou. Então eu preciso usar parênteses para poder fazer um max termo. A ou B, porque ambas são 0. Aqui ambas estão negadas, então vai ser not A ou not B. Então veja que no min termo, quando a variável é 1, ela participa integral. Quando a variável é 0, ela participa negada ou complementada. Tá? No max termo é o contrário. Quando a variável é 0, ela participa integral. Quando a variável é 1, ela participa negada. Então aqui eu neguei o A e neguei o B porque eu tenho 1 e 1 para os valores de A e B. Certo? Nesse max termo aqui, ó. Por que isso é um max termo, Fred? Porque o resultado da coluna de resultados é 0. O bit na coluna de resultados é 0. O bit na coluna de resultados aqui também é 0 nessa linha. Então, isso aqui também é outro max termo. Então, quando eu estou trabalhando com max termos, eu olho os resultados zeros na coluna de resultado. Certo? Então, eu tenho 2. Esse max termo e esse max termo. Agora, para reproduzir a expressão, o que é que eu preciso? Juntar os dois no AND. Já que é um produto, ou seja, um AND de OUs. Um AND de OUs. Cada ouzinho desse aqui é um max termo. Então eu junto os dois com ou e eu tenho essa expressão. Essa expressão é equivalente ao choque, que é equivalente àquela outra soma de produtos. Então vamos voltar para o Logsim. Vamos pegar a nossa lupa. E vamos escrever agora a nossa soma de produtos. Vou pegar de novo as variáveis. A lupa atrapalha quando fica aqui, né? Vamos pegar aqui as variáveis A e B. Vou dar uma separada aqui boa entre elas. E agora eu vou ter ous. Vou fazer aqui, ó, os max termos. Ctrl C, Ctrl V, eu duplico a porta. Vou alinhar aqui as entradas delas. Vou subir aqui um pouquinho essa variável. Pronto. E agora eu vou pegar uma porta end. A porta end ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Tá meio estranho aqui. Bom. Essa porta end, eu vou ligar logo aqui as portas ou as portas end.
juntar aqui um pouquinho para ficar mais simétrico. Pronto. Sim, vou pegar uma saída logo aqui, um LED. Vou alinhar aqui com esses LEDs daqui. Beleza. E agora eu vou pegar, vamos ver qual é a primeira expressão aqui, ó. Primeira expressão aqui, qual é? É A ou B, certo? Vai ser o primeiro max termo, ó, A ou B. Então vamos voltar lá para o Logsim e vamos fazer esse primeiro. Aqui faltaram os nomes das variáveis. Então A ou B. E aí vou precisar de portas NOT também, né? Esqueci das portas NOT. Vou apagar isso aqui e fazer de novo, tá, pessoal? Tá o NOT aqui em frente ao A, porque eu vou precisar dele. Vou precisar de um NOT aqui em frente ao B. Vou ligar ele aqui logo no NOT, vou ligar ele aqui no NOT. Mas aqui, esse OU aqui é A ou B, então eu tenho que puxar daqui, ó, antes. Aqui é A ou B, é o primeiro max termo. O segundo max termo qual é? O segundo max termo é NOT A ou NOT B. Então vamos pegar o OU aqui, o segundo OU, e vamos puxar os dois negados. Ó. Vem aqui negado, pá, entra aqui na porta OU. Esse aqui também vem negado, pá, entra aqui na porta OU, certo? Então nós temos o max termo A, ó, A ou B, por aqui, e aqui NOT A e NOT B, ok? Vamos ligar aqui o nosso simulador e vamos colocar o mesmo valor que está aparecendo ali em cima, 1 e 1, e esse circuito produz 0. Agora 1 e 0 aqui, 1 e 0 aqui, 1 e 0 aqui, todo mundo produziu 1, ó. 0 e 0, 0 e 0, 0 e 0, todo mundo produziu 0, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, todo mundo produziu 1. E 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, todo mundo produziu 0, certo? Então nós temos a equivalência aí entre essas três expressões lógicas e, obviamente, os circuitos lógicos correspondentes. Então aqui eu tenho a expressão lógica SHO original, e aqui eu tenho a expressão na forma canônica soma de produtos, e aqui produto de soma, desculpem, e aqui na soma de produtos. Lembre-se sempre que na soma de produtos, produto de somas, eu tenho que parentesar as somas, sempre, porque senão ele vai fazer os produtos aqui, ó, antes das somas, tá bom? Então essa tabela, essa expressão lógica, ela produz todas as linhas da tabela verdade, não só as linhas das quais ela foi deduzida, tá? Para deduzir essa expressão lógica eu só usei a primeira linha e a última, mas a expressão produz todas as linhas. Para produzir essa forma canônica eu usei somente as linhas 1 da coluna de resultados, mas a expressão como um todo produz todas as linhas da tabela verdade. Perfeito? Vamos voltar lá para o nosso sensor, né? Já tinha esquecido do sensor do carro, né? E aí, pessoal, o que a gente vai usar? Soma de produtos ou produtos de soma? Será que aqui tanto faz, ou a preguiça aí, no caso, vai ser um fator relevante para a gente construir essa expressão lógica e o consequente circuito lógico? Eu vou optar pela preguiça, né? Eu vou olhar a coluna de resultados e quanto menos valores tiver, é aquele que eu vou usar. Então só tem um 0. Então é aí que eu vou. Se é um 0, eu vou fazer um max termo, somente um max termo. E esse max termo, antes de mostrar a próxima variável, eu já vou dizer para vocês qual é. Ó. No max termo, se a variável, no caso aqui P1, ela tem 1, ela participa negada. O max termo é o contrário de min termo, tá? Então aqui vai ser not P1 ou not P2 ou G. Pronto, isso aqui produz toda a tabela verdade, certo? E no outro caso, Fred, no outro caso vai ser not P1 and not P2 and not G, ou not P1, not P2 and G, ou not P1 e P2 e not G, ou not P1 e P2 e G, ou P1, not P2, not G, ou P1, not P2 e G, ou P1, P2 e G, certo?
Ou seja, essa é a expressão forma de produtos e essa é a expressão produto de soma. Só gerou um max termo. Só tem um valor zero na coluna de resultados, então só tem um max termo. Tá? E aqui tem esse monstrengo aqui, essa expressão que produz a mesma tabela verdade. Essas duas expressões são equivalentes. Em outras palavras, elas produzem o mesmo valor na coluna de resultados de suas tabelas verdades. Certo? Mais uma vez, vejam que a forma canônica, cada variável participa de cada max termo ou min termo. Isso aqui é um min termo, né? Já que é um end, uma sequência de ends. O fato de eu ter colocado ponto significa dizer que está subtendido que é um end, tá? Então, outra anotação para simplificar, para a expressão ficar menor. Certo? Na matemática a gente não bota 2.x ou 2 vezes x, a gente bota 2x. Então, aqui é a mesma coisa. P1, end P2 e end G, a gente bota not P1, end, not P2, end, not G. A gente bota tudo junto, not P1, not P2 e not G. Certo? Então aqui eu tenho as três variáveis participando, mesma coisa aqui, 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 aqui e aqui. Então os 7 min termos têm a participação de todas as variáveis. Aqui eu tenho um único max termo e eu tenho a participação de todas as variáveis. Certo? Então é claro que se eu for construir aí o meu sistema de alarme do carro, eu vou usar a expressão menor, porque eu vou gastar menos portas lógicas, meu alarme vai ficar mais barato de produzir, eu vou vender ele mais caro, né? Dizendo que é uma lógica muito complexa, que é uma coisa muito complicada, portanto vai custar aí 7 mil reais esse alarme. E eu compro uma plaquinha, soldo as plaquinhas, compro ferro de solda, compro umas portas end ou inote e pronto, monto meu circuitinho aí, né? Obviamente eu tenho que... Alguém diz, pô Fred, é simples assim? Não, claro que não. Você tem que ver qual é a saída que o seu sensor vai produzir. Se já é uma saída binária ou se é uma saída analógica. Analógica significa que ele vai produzir uma voltagem equivalente a quanto a pinça do freio, o freio ABS está pressionado, né? Então a gente fala, não, o GPS, né? O GPS vai ter um sensor lá de movimento, como a gente tem hoje nos celulares. E como é que esse sensor de movimento produz o valor dele? Já produz números binários ou produz uma voltagem equivalente à velocidade do deslocamento dele? E aí, se ele produzir uma voltagem, você vai ter que passar essa voltagem no conversor analógico digital para transformar uma voltagem, por exemplo, de 18 volts em um número binário 18, certo? 7 volts em um número binário 7, certo? Menos 2 volts, número binário, complemento de 2 menos 2. Então, o conversor analógico digital ele faz esse tipo de coisa. É um chip, é um circuito lógico que transforma voltagem em números binários, tá? Equivalente, tá? E aí ele tem uma precisão, tá? Ele produz sempre números de n bits. Quantos mais bits tiver, conversor analógico de 8 bits, conversor analógico de 16 bits. Significa dizer que a voltagem que ele pega, ele pode ser que ele não diferencie, por exemplo, 18.5 volts para 18.8 volts. Certo? Para ele, isso aqui vai ser o mesmo valor lá, valor X lá que ele vai produzir, em binário, tá? Então depende, essa quantidade de bits diz exatamente a quantidade de níveis de voltagem que ele é capaz de diferenciar, tem uma equivalência, uma correspondência entre as duas coisas, né? Por exemplo, um conversor analógico digital de 1 bit, ele só vai poder detectar 2 níveis de tensão, tá? Um nível 5 volts, 3 volts, 4 volts, 2 volts e meio para ele é 1. Certo? De 2.4 volts para ele a 0 é 0, vamos supor. Né? Numa voltagem, numa frequência de voltagem de 0 a 5 volts. Ou de 0 a 20 volts, sei lá. Então de 0 a 20 volts, de 20 a 10, e de 9 a 0 seria 0. De 10 a 20 seria um binário, né? 0 binário e 1 binário, conversor analógico de 1 bit. Aí, com 2 bits ele já consegue distinguir mais níveis de tensão para gerar os valores de 0 a 3. Com 3 bits ele vai conseguir gerar os valores de 0 a 7. Então ele vai conseguir distinguir mais níveis de tensão na entrada dele. E assim sucessivamente. Então isso aqui é só um exemplo didático, tá? Mas para você chegar realmente num sensor desse, você vai precisar trabalhar com muita eletrônica ainda. Muito mais do que circuitos lógicos. A parte de circuito lógico vai ser a parte mais simples. Então temos alguns exercícios aí, encontrar as formas canônicas para as funções booleanas dadas pelas tabelas verdades. Então eu quero que vocês façam esse exercício. Vamos dar uma pausa no vídeo para a gente voltar depois.
e encontrem as duas formas, tá? Eu quero que vocês encontrem a forma soma de produtos e produto de somas. Um detalhe em relação a essa terceira tabela verdade, certo? Então aqui eu tenho a coluna de resultados, né? A função, na verdade, que o circuito lógico está computando. E vocês observem que tem um valor X aqui, ó. Esse valor X significa que o D é indiferente. Se eu tenho A, B e C 0, o D sendo 0, isso aqui vai dar 1, e o D sendo 1, isso aqui também vai dar 1. Tá? Então toda vez que tiver um X, você vai estar dizendo o seguinte, nessa linha daqui, ó. Essa linha daqui, na verdade, ela é um resumo de 4 linhas. Eu estou dizendo que 0000 dá 0, 0001 dá 0, 0010 dá 0 e 0011 dá 0. Tá certo? Notem que aqui eu tenho 4 variáveis e essa tabela verdade deveria ter 16 linhas, ela só tem 8, como essa daqui que tem 3, ó. 3 variáveis, 2 elevado a 3, 8 linhas. 2 elevado a 4, 16. Essa tabela verdade era para ser o dobro dessa, e ela, no entanto, só tem 8 linhas. Por quê? Eu simplifiquei ela mostrando que algumas linhas da tabela verdade se repetem, tá? Ou seja, essa tabela verdade daqui, para o valor 1, 1, tanto faz o valor de C e D, C1 e 0, 0, 1, sempre vai produzir 0. Então, 1, 1, 0, 0 vai produzir 0 e 1, 1, 1, 1 também vai produzir 0. E os outros dois valores intermediários. Tá perfeito? Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Façam os exercícios. Depois implementem no Logicsim os circuitos para vocês praticarem um pouco a parte de mão na massa mesmo do circuito, né? E verifiquem que a expressão lógica que vocês obtiverem, ela vai produzir toda a tabela verdade, certo? Depois que vocês tiverem feito a expressão lógica na forma canônica, usem aquele simuladorzinho esse aqui. Vamos ver se a gente acha ele. Da conta do Gmail que eu tô perdido aqui. Esse simulador daqui, ó. Tem que mudar de novo aqui a conta. Programação para web, fundamentos. Então vamos pegar aqui a semana 5. Links interessantes. Esse simulador aqui, ó, tem aquele meio estranho, né? Que tem a forma de um papiro, um papel queimado aqui. Então você tem a expressão daqui. Vamos fazer a expressão que a gente fez aqui agora para verificar, ó. A XOR B, vamos ver quanto é que a XOR B produz. A XOR B produz isso aqui, ó. Vamos fotografar. Estou fotografando com um software chamado Greenshot. Vale a pena ter esse software instalado. Ele é uma mão na roda. Agora vamos fazer NOT. Eu não sei como é o NOT aqui. NOT escreve NOT, né? NOT A and B, OR A and NOT B. Esse foi um mintermo que a gente obteve lá na nossa slide, não foi? Para o show, tá? Usando mintermos, ó. NOT A and B, NOT A and B, ou vai ser feito por último. Vou botar os parênteses aqui só para vocês identificarem os mintermos para ficar mais legível, tá? Sempre usem parênteses, fica mais legível. Então vamos mandar ele computar e vamos comparar com o Greenshot aqui. Notem que é a mesma tabela verdade, ó. Olha a linha de resultados aqui, a coluna de resultados, melhor dizendo, 0110, 0110. Ou eu posso usar também os max termos, né? Os max termos aí eu preciso realmente de A and B, or, não, desculpe, A or B, and not A or not B. Not D, ó, gerou uma variável a mais aqui. Observem que é a mesma tabela do XOR, certo? Então façam uso dessa tabela verdade aqui. Links interessantes, é o último link interessante aqui, ó. Essa página meio amarelada, tá bom? Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau!